Caros irmãos e irmãs, a paz de Deus e a graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Yeshua HaMashiach, que infelizmente tem pessoas que se implicam por eu falar Yeshua HaMashiach. Se eu falo Jesus Cristo, eles se implicam. Se eu falo Yeshua HaMashiach, eles também se implicam. Depois eu vou fazer um vídeo sobre falar Yeshua HaMashiach, que eu não vejo nada demais nisso, certo? Mas tem pessoas que procuram coisas onde não existem coisas para procurar. Né? Eu só deve ficar em paz, irmão. Eu creio que Jesus é Yeshua, e Yeshua é Jesus e ponto. Se você não gostou, o que eu vou fazer? Eu não posso fazer nada. Minha fé é assim. Eu coloco diante das pessoas, eu coloco diante daqueles que estão ouvindo os meus vídeos, aquilo que eu sinto, ok, irmãos? Então ontem eu fiz um vídeo falando de Enoque, mas eu recebi um texto, irmãos, bíblico, tão profundo sobre Enoque, que eu apaguei aquele vídeo, porque isso me alegrou meu coração. Eu vou ler o que está escrito aqui, ao invés de eu ficar com aquele meu vídeo, que não tinha essa profundidade que vai ter aqui. Certo, irmãos? Porque eu sei muito bem engatar uma ré e pedir perdão e entender quando eu não estou entendendo. Então o que eu fiz ontem é algo que eu busquei historicamente, teologicamente. Foi uma resposta não inspirada, mas uma resposta que eu procurei dentro de um conceito histórico passar para os irmãos. Mas agora eu vou passar a mesma coisa, mas dentro de um conceito mais bíblico, embora o livro seja tido como um livro que não é canônico, é um livro apócrifo. Todavia, eu não vejo aqui, irmãos, olhando para esse livro, dentro da minha perspectiva espiritual, da minha visão, melhor, que eu não sei falar direito, me perdoem, eu vejo aqui algo muito profundo. Então, vocês tirem as suas conclusões aí no que eu vou ler aqui. Eu vou ler, tá, irmão? Enoque andou com Deus. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, algumas bíblias falam Matusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas, e todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus tomou-o para si. Gênesis 20, ou melhor, Gênesis 5, versículo 24. O livro de Enoque, irmãos, é totalmente inspirado. Vou cair em contradição daquilo que eu falei ontem. Eu não tenho problema nisso, de voltar atrás. Tem pessoas que têm, eu não. O livro de Enoque é totalmente inspirado, contém chaves preciosíssimas que prova o cânon bíblico como totalmente inspirado por Deus. Eu disse que não estava no cânon. Aqui, nesse texto, eu encontrei dizendo que ele prova o cânon bíblico. E eu li isso e cheguei à conclusão que realmente ele prova. Não estou fazendo isso porque alguém me mandou, não. Eu percebi que realmente, dentro da minha concepção de fé, eu acredito. Todavia, isso não vai colocar em prova a minha crença em nosso Senhor Jesus Cristo, muito mais ainda. Aí que eu vou crer mais em Jesus Cristo, como a graça redentora da minha salvação. As chaves contidas no livro de Enoque deixa claro a semente maligna nascida desde o Éden, semente essa que não foi chamada para o plano da salvação, e exatamente para negar o livro de Enoque, ou acreditar em qualquer um que diz que ele não é inspirado, que nasceram interpretações como calvinistas, arminiano, entre outros, onde homens ficam se atacando entre si e não tem razão nem um e nem outro. É lógico que o sistema de Satanás não quer que o livro de Enoque seja conhecido. Isso atrapalharia totalmente sua maior arma,
que seria dividir os homens em suas próprias teorias para depois conquistar com a sua solução. Isso mexeu comigo. Porque eu sempre soube que o inimigo das nossas almas, ele divide para poder conquistar. Certo, irmãos? Judeus ortodoxos negam a Jesus como Messias, não gostam do livro de Enoque, pois prova cabalmente que os profetas se encaixavam em Jesus como o Messias esperado. É um livro extremamente messiânico e é voltado para Cristo Jesus, para Yeshua HaMashiach. Contém muitas chaves espirituais que validam a escritura bíblica e contrapõem o sistema de sabedoria como um todo desse mundo. Sabedoria desse mundo é loucura para Deus. É difícil entender o que faz uma pessoa negar um livro de profundidade espiritual maravilhosa que comprova totalmente a escritura bíblica. Por certo, nunca leu ou age dentro e a favor do sistema maligno, que quer manter as pessoas dentro de bolhas. Afinal, nosso Pai Eterno já alertava os profetas. O povo que perece por falta de conhecimento. E até hoje isso existe em certas denominações. O livro dá detalhes sobre a rebelião dos céus, da era pré-diluviana, a verdadeira cosmologia da Terra e vários entendimentos escatológicos que em Enoque é retratada com muita clareza, que derruba e expõe o império de Satanás. E ainda o livro de Enoque está em plena e total sintonia com o livro de Daniel e Apocalipse. Isso aqui que eu deveria gravar ontem. Por isso que eu apaguei o vídeo de ontem. Anjos explicaram a Enoque sobre o Filho do Homem, o Messias, Jesus Cristo, escolhido pelo Deus Eterno e sua missão. O Filho do Homem, glória a Deus, Filho de Jesus, o Filho de Deus, o Eterno, Filho do Eterno. É impossível não sentir a presença do Eterno ao ler uma passagem como esta. Glória a Jesus, autor da nossa salvação, ao Eterno Criador dos céus, da terra e dos mundos. Isso é lindo demais, irmãos, é precioso demais. No Enoque 46, está escrito assim, ancião de dias, o filho do homem. E ali eu vi o ancião de dias, cuja cabeça era igual a branca lã, e com ele outro cujo semblante assemelhava-se ao do homem. E seu semblante era cheio de graça, igual ao dos santos anjos. Então eu inquiri aos anjos que estavam comigo e que me mostravam toda a coisa secreta concernente esse filho do homem, o qual foi de onde ele era e porque ele acompanhou os anciãos de dias. E ele respondeu, este é o filho do homem, no qual a justiça pertence, com o qual a retidão tem habituado, e o qual revelou todos os tesouros que estão escondidos. Pois o Senhor Deus o tem escolhido, e sua porção tem excedido, e de tudo diante do Senhor de Deus um eterno ascensão. Esse filho do homem que tu vê levantar reis poderosos de seus lugares de habitações, e os poderosos dos seus tronos soltará as rédeas do poderoso e quebrará pedaços dos dentes dos pecadores. Que fala de Jesus Cristo, irmão, o Filho de Deus. E por último, vemos constantemente nas passagens bíblicas o termo Filho do Homem. Você sabe explicar esse termo? A origem desse termo e sua explicação está exatamente no livro de Enoque. Vou compartilhar o capítulo. Lembre-se, a palavra de Deus diz, Enoque andava com Deus. Prova assim que se alastra o conhecimento. Prova que, assim como se alastra, o conhecimento maligno, o conhecimento do Eterno também aumenta devido aos enganos dos últimos tempos. Em Apocalipse 11, Deus enviará 2 testemunhas, se trata de 2 profetas, para testemunhar sobre Cristo como Messias. Por certo, são 2 profetas do povo de Israel, que não provaram a morte e aguardam as ordens do Pai Eterno para vir cumprir
a missão e aí sim passar pela morte. Temos 2 profetas que não provaram a morte, Enoque e Elias. Ele lançará os reis dos seus tronos, seus domínios, porque eles não o exaltarão. Não o louvarão, nem se humilham diante dele, pelo qual os seus reinos lhes foram dados, igualmente do semblante do poderoso. Ele lançará abaixo, enchendo-os de confusão. Escura será sua habitação, e os vermes serão sua cama, desde seu leito. Eles não percebem, eles não esperam levantar-se novamente, porque eles não exaltam o nome do Senhor Deus. Eles condenarão as estrelas dos céus, elevarão suas mãos contra o Altíssimo, caminham e habitam sobre a terra, exibindo todos os seus atos de iniquidade, mesmo suas obras de iniquidade. Sua força estará nas suas riquezas, sua fé nos seus bens, que tem transformado as suas próprias mãos. Eles negarão o nome do Senhor Deus, expulsarão de seus templos nos quais eles se reúnem, e com ele o fiel, o qual sofre em nome do Senhor Deus, a oração dos justos por justiça e a sua alegria. Todos esses vão ser provados, vão passar pelo fogo aqueles que perseguirem os que são de Deus, irmãos. Mas os religiosos rejeitam o que aconteceu em Gênesis 6, e que a união da semente maligna com os anjos sentinelas, que abandonaram seu estado espiritual, relacionando-se com mulheres e gerando gigantes, está muito claro no livro de Judas. Refutam essa união na passagem que Jesus explica que nos céus serão como anjos, não se casam e não se dão em casamento. É um pouco óbvio que esse tipo de explicação é fraca e não quer dizer nada. Jesus falava de casamento e não da possibilidade de procriar. Conheço muitas pessoas que não se casaram, mas geraram filhos. Uma coisa não está relacionada à outra. Mas assim, particularmente, acredito que até isso é permissão de Deus. Foi permissão de Deus para que esse livro fosse escondido, retirado e atualmente negado, porém nos últimos tempos encontrado e totalmente validado pelas cartas de Judas que se encontram na Bíblia. É maravilhoso demais ver como Deus trabalhou nos detalhes. O livro foi escondido, negado, porém existe. Um pequeno livro na Bíblia de apenas um capítulo, escondidinho lá no final, que valida o profeta Enoque, e além disso explica exatamente uma passagem contida no livro. Enoque não provou a morte. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Hebreus 11, versículo 15. Nunca se tratou de retirar livros que as vertentes religiosas não consideravam inspirados, mas sim de retirar todos os livros que contrariavam as doutrinas que eles propagam. As escrituras, antes do decreto gelasiano e dos concílios da Igreja Católica, eram muito maiores e continham muito mais livros, detalhando melhor os fatos históricos e inúmeros conhecimentos que os discípulos da igreja primitiva tinham. E todos eles se baseavam na cultura israelita, pois eram mesmo judeus. Podemos dizer que Jesus era judeu. Muita gente nem gosta que fale Yeshua, né? Enoque era profeta, seus escritos de forma incontestável era conhecido pelos hebreus e discípulos. Juda 1, 14 e 15. Quando a esses foi que também profetizou Enoque, sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios
e pecadores proferiram contra ele. Perdoe minha tosse, irmãos, mas está aqui a minha retificação do livro de Enoque. Eu falei ontem uma coisa, mas hoje eu mudei para outra. Assim é o ser humano. Ele evolui, ele tem que evoluir. Assim é você quando estava numa denominação que pensava que só ela era o caminho. Você evoluiu. Espiritualmente tem muitas coisas que nós não conhecemos. De ontem para hoje, ao observar esse texto que me foi mandado, em espírito, analisando, vi que realmente isso tem uma grande profundidade. Não naquilo que está escrito, mas naquilo que os nossos olhos, muitas das vezes, por trás da letra, conseguem enxergar. Que é a espiritualidade e a divina sabedoria, que só pode se obter vinda do Eterno. Não estou dizendo que você não possa estudar. Tudo que eu falei ontem foi relatado de determinados estudos. Mas quando você vai comparar, como eu disse, eu sempre gosto de comparar a Bíblia com aquilo que eu estou falando. Ontem eu fiz uma comparação rápida, não analisei profundamente. Quando analisei esse texto, eu soube engatar uma ré. Porque o verdadeiro homem de Deus, irmão, eu não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém. Ele deve saber engatar uma ré. Não quero dizer que você tem que acreditar no que eu estou falando. Mas esta é a minha posição a partir desse momento. Porque primeiro para mim é Cristo. No meio para mim é Cristo. E no final para mim é Cristo. Yeshua HaMashiach. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Amém e amém.